Meus irmãos do GEA, uma boa noite a todos. Cumprimentando a cada um de vocês, na pessoa do seu Zico, sempre com o coração muito agradecido pela oportunidade desse reencontro fraterno com irmãos que nós não conhecemos, mas que nós já aprendemos a amar. E dizer da nossa alegria de estar com vocês, sempre ligados a Jesus, através do seu evangelho de amor, à luz da doutrina espírita. Na noite de hoje, nós abordaremos o tema Ora e Prossegue, de modo que nós iniciaremos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item Pedi e obtereis, que está lá nas instruções dos Espíritos, intitulada Maneira de Orar ou Modo de Orar, em que o Espírito V. Monod, em Bordeaux, 1862, ele vai nos dizer assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importa ao Senhor, diz ele, as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes que cumprir e que vos pesa como todo dever? Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, ou que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhes, antes de tudo, os mais preciosos bens da fé, da paciência e da resignação. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus quando uma felicidade vos chega, quando evitais um acidente, ou mesmo quando uma simples contrariedade vos aflora a alma e vós dizeis mentalmente: sede bendito, Senhor. Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, serdes humildes para com o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falir e a coragem de reparar a minha falta? Isto, diz o Espírito bondoso, isto independe das preces regulares da manhã e da noite. Independe dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres, e até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é essa parte que nós vamos falar, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque chegou a hora convencional. Então, meus irmãos, lida essa belíssima passagem evangélica que traz profundos ensinamentos para nós e relacionando-a com o tema da noite de hoje, ora e prossegue, não poderíamos aqui deixar de fazer uma referência à oração sublime ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso, que lá no original em hebraico, ela se difere um pouco do que habitualmente nós
nós a proferimos. E hoje nós apenas falaremos, ela é tão profunda, tão bela, tão bem resumida, que nós, na noite de hoje, só falaremos do Pai Nosso, literalmente, Pai Nosso, que já encerra essas duas palavrinhas um profundo ensinamento, onde iniciamos por lembrar que em hebraico seria, na verdade, o Pai Nosso que conhecemos, não é Pai Nosso que estais no céu, mas Pai Nosso dos céus, e não do céu. É muito interessante porque nós bem sabemos, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela tem como fundamento Deus, que é o Pai de todos nós e que, portanto, nós somos suas criaturas, mas mais do que suas criaturas, é imprescindível nós termos a consciência de que nós somos filhos de Deus, herdeiros, então, de suas virtudes. E a gente gosta muito de brincar, porque eu sempre dou um exemplo assim prático, que dizendo que se cachorro tem cachorrinho, se gato tem gatinho, Deus tem deusinhos. Daí Jesus dizer-nos, vós sois deuses. Daí a importância de saber que somos, não quem, mas que somos espíritos imortais. Quem somos é outra coisa. Seria dizer como estamos. Por exemplo, como filho de Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança em bondade, em inteligência, né? Então, em calma. Então, eu sou calma, eu sou calmo, pois que eu trago as virtudes do Pai em essência dentro de mim em estado latente. Mas eu posso estar nervosa, você pode estar nervoso, ansioso. Então, vejamos que há grande diferença entre ser e estar. Porque eu não sou ansioso, eu sou calmo. Vem a diferença? Então, porque sendo Deus nosso Criador, todos nós trazemos essa essência dele nas nossas vidas. Ou seja, o ser divino está em nós. É o que chamamos de eu divino, nossa mentora querida, nossa benfeitora, né? Joana de Anjos vai dizer que é o self, o eu superior, o nosso lado luz. É o divino em nós. E a forma que nós temos para entrar em contato com essa divindade que já existe em nós, a forma de estarmos em sintonia com Deus, nosso Pai e Criador, que nos deu a vida e que zela por todos nós, independentemente de nós acreditarmos nele ou não, porque ele existe e cuida de todos nós. A forma é justamente através da prece. Então, quando nós falamos de ateus, né, nós vamos recorrer lá na questão 651 de O Livro dos Espíritos, da Lei de Adoração, quando Kardec vai perguntar, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E os espíritos benfeitores da humanidade dizem não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. É como aquelas frases interessantes que a gente ouve dizer, né? Um ateu à cabeceira da mãe moribunda. Meu Deus. Ou ainda, como aquela outra frase conhecida, graças a Deus, não creio em Deus. Mostrando que está dentro de nós, inato em nós, a crença nesse sentimento da existência de um ente supremo. Então, os benfeitores justamente vêm nos dizer que a oração, ela revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. E esse contato, meus irmãos, ele se faz pela prece com Deus, que a gente faz com essa prece com Deus, a gente vai ver que é do nosso interior para com Deus. Ela é feita a partir do coração,
independente da religião que professamos. A prece, como disse a leitura inicial, ela não é revestida de formas, ela não tem uma fórmula, ela não tem uma regra, senão aquela que diz que deveremos dizer o que sentimos na nossa prece. Que nem sempre nós fazemos uma prece com palavras, nós fazemos com sentimento. E muitas das vezes com lágrimas. E aí a gente lembra Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, quando ela nos diz que a lágrima fala o que a boca não consegue sussurrar. Porque Deus vê e ouve além da nossa visão, Ele vê e ouve além das nossas palavras e além das nossas lágrimas. E o alimento fundamental da prece é o coração aberto, é o coração desarmado, ou mais bem, armado de amor e dessa paz interior. Então, esse é o campo que nos leva ao contato com o Criador. Emmanuel vai nos dizer, mais do que espiritismo, mais do que espiritualismo, nós precisamos de espiritualidade, que é essa ligação, criatura e criador. Por isso a prece ela tem um efeito bom, porque o retorno que nós temos ao fazer uma prece verdadeiramente sentida, sincera, esse retorno é proporcional ao sentimento que nós colocamos quando nós oramos. Por isso, nós somos atendidos quando usamos desse elemento sentimento. Deus nos ouve e nos atende quando nós temos o coração aberto. E nós, como diz a leitura, nós não precisamos de lugares especiais para orar. Ou também nós não precisamos de uma postura adequada para fazer a prece. Porque a exterioridade absolutamente vai interferir no aspecto da prece. Mas a postura que sim nós precisamos é ter a postura íntima, é a postura do coração. E esse contato que se faz pela prece com Deus, né, que é do nosso interior para com Ele, é um lugar, esse interior é um lugar, mas qual então, quando se diz lugar, qual lugar onde nós precisamos estar quando nós oramos? E Jesus disse, Pai nosso dos céus, nos céus. Ele não disse céu, porque céu ele é singular, e céu indicaria um local, já no plural é qualquer lugar. Então, todos os lugares são céu, quando eu estou com a consciência tranquila, quando eu trago o sentimento de paz, porque é o céu, Pai Nosso, que está nos céus da minha consciência. É muito bonito quando a gente vai compreendendo o significado que está por trás das palavras. Então, todos os lugares são céu quando eu estou com a consciência tranquila, quando eu trago esse sentimento de paz. E Emmanuel vai dizer que a paz é a quitação da consciência para com a vida. Quando eu trago a consciência tranquila, em qualquer lugar que eu estiver, eu me sentirei num estado interior de céu. Onde estiver a presença de Deus, só pode ter um sentimento de céu. Então, o céu não é um lugar, mas um estado de espírito, por isso ele foi pluralizado. Pai Nosso dos céus de nossa consciência. E é muito bonito também que Jesus ainda nos ensina, tu, quando orares, não faça como fazem os hipócritas que oram em pé nas praças para serem vistos pelos homens, pois, crede-me, eles já receberam a sua recompensa. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora em silêncio, que o teu Pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Mas que recompensa haverá de ser essa? Ele te recompensará de quê? De calma, de serenidade, de paz, de segurança íntima para passar pelas provas da vida. Esta parte eu aconselho vocês verem uma palestra belíssima de Simão Pedro de Lima, um palestrante espírita, um profundo conhecedor do Evangelho, que ele vai debulhar o Pai Nosso de uma forma
eu diria sublime. Porque nós estamos aqui falando, inclusive aprendendo muito dele, apenas do Pai Nosso, mas ele faz o Pai Nosso completo. Vale a pena ouvi-lo. Mas é muito interessante também que Jesus usa teu Pai. Observemos o pronome. Porque para referir-se ao Pai no Evangelho, Jesus muda os pronomes. Uma hora Jesus fala nosso Pai, outra hora ele usa vosso Pai, e outra hora ele usa meu Pai. Então, quando é que Jesus fala meu Pai? Quando ele fala da visão que ele tem de Deus. Porque para nós ainda é algo inconcebível, nós não conseguimos entender Deus, mas podemos senti-lo, né? Então, quando Jesus fala, eu vou para o meu Pai é a visão dele, o entendimento de Jesus com o Pai. Mas, de vez em quando, Jesus usa o pronome vosso Pai. Então, é o entendimento que cada um de nós tem de Deus no patamar que nós estamos na nossa evolução, né? Na nossa casa mental. Então, para o espírito que está num certo degrau de evolução, tem um determinado horizonte, que é diferente do espírito que está num outro degrau e que vê um outro horizonte e que tem um outro entendimento de Deus. Então, ele usa vosso Pai. Mas, quando Jesus quer tratar daquilo que é comum a todos nós, a nós e a ele, Jesus, ele usa nosso Pai, que é quando Jesus usa na oração Pai Nosso, o pronome nosso. Porque todos nós podemos sentir pelo coração o quanto o Pai é amoroso. E é nosso, é o que nós já partilhamos em comum de entendimento do Pai, nós e Jesus. Então percebamos que Jesus criou um grupo infinito, aonde quer que nós estejamos no nosso nível de consciência, o Espírito tem um entendimento de Deus que é sempre maior do que si mesmo. Então, meus irmãos, daí nós vamos tentando nos aperfeiçoar para buscar isso. E quando a gente faz esse esforço, o nosso espírito cresce. E crescendo, cresce também esse entendimento de Deus. E crescendo o entendimento de Deus, cresce a sua compreensão, se amplia a sua compreensão do dever. Daí a leitura da noite de hoje. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. E continua Jesus: não creais que pelo tanto que falares é que serás ouvido, pois importa-nos não orar muito, mas orar bem. Então, o que será orar bem? E a gente vai ver que Jesus nos sugeriu algumas posturas para esse exercício da prece. Ele nos pediu, então, que nós nos resguardássemos, que ficássemos no íntimo nosso, que ele chamou teu quarto. Porque, meus irmãos, como nós já falamos em outros estudos aqui no GEA, todos nós temos esse lugar, é muito importante nós entendermos isso no nosso autoconhecimento. Todos nós temos um lugar de quietude interior, um lugar de silêncio, onde não há nada que fazer, nada que pensar, onde nós podemos simplesmente ser filhos de Deus, herdeiros da criação, onde nos acolhemos com casca e tudo, e onde nós nos abraçamos e nos aceitamos com todas as nossas imperfeições, porque se eu não acolho as minhas imperfeições, eu jamais vou acolher a imperfeição do outro. E ali nessa nossa autoacolhida, sem nos censurar, sem nos condenar, sem nos oprimir, aí sim, nesse nosso quarto íntimo, nós oramos. Nos entregamos ao Criador, ao nosso Pai amantíssimo, que nos ouve e nos atende, sempre da maneira que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Então, quando ele diz, entra no teu quarto, é nesse lugar, meus irmãos, que muitas das vezes, nós vimos isso em estudos anteriores, é nesse lugarzinho de quietude interior que se encontra escondida aquela que denominamos a nossa criança ferida. Daí Jesus vira nos dizer, vinde a minhas criancinhas. Porque como bem nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, Jesus é o maior psicoterapeuta da humanidade. Ele tão bem nos conhece
que sabe que nós trazemos dores de infância que urgem serem curadas. Mas curadas por quem? Por nós mesmos. Nós aprendemos isso. São dores que, por não querermos revivê-la, mas que as trazemos ou as levamos para a nossa vida adulta, e que com isso nós complicamos o que, com amor, com acolhimento, nós poderíamos descomplicar, deixando essa nossa criancinha ir ao encontro do amor que nós, que já somos adultos, podemos ofertá-la com Jesus, que nós, como adultos, podemos ampará-la, protegê-la, para que ela nunca mais se sinta abandonada, nem rejeitada e nem desamada. Daí os benfeitores nos ensinarem que toda cura é uma autocura. Por quê? Porque agora, como adultos experientes, experimentados pela vida, vividos, conhecedores, bafejados pela luz da doutrina espírita, nós já sabemos, como adultos, aurir forças em nós, através da oração sincera, e deixar também que aquela criancinha ferida em seus mais puros sentimentos, que somos nós quando éramos crianças, elas possam, por meio de nós adultos, em prece, ir também ao encontro da calma, da cura e, enfim, do amor. Então, nós vamos vendo que na prece é tudo muito simbólico, na fala de Jesus, porque naquela época, por exemplo, como bem vai nos explicar Simão Pedro, não havia cômodos nas casas. A casa era um grande cômodo dividido em áreas que não eram separadas com paredes como agora, como as que nós temos, mas com cortinas. Então, Jesus usa esse elemento que não era usual, a existência do quarto, e que não era usual, a existência da porta. E ele não nos manda entrar num quarto de parede, de cimento, de tijolo, de aposento, mas nesse quarto interno, nesse lugarzinho de quietude interior que todos nós temos, onde nós não temos nada o que fazer, nada o que pensar. Em outras palavras, silenciando a mente, nos permitindo ser seres divinos. E aí sim, nós podemos conversar com o nosso Pai, que está nos céus da nossa consciência, em segredo. Então, é nesse quarto íntimo da consciência, nesse quarto que somente Deus e nós conhecemos. E aí, entrando na consciência e fechando a porta, ou seja, fazendo o silêncio interno, não olhando a exterioridade, mas a nossa interioridade, e de novo, com casca e tudo, em silêncio, sem acusações, sem auto-julgamentos, num auto-encontro amoroso de nós com nós mesmos, sem censuras, sem culpa e sem melindres, sem máculas e sem revoltas, apenas como filho e pai. Orar. Orar de um coração para outro coração, do filho para com o pai. Entra no teu quarto e fecha a porta. Em outras palavras, entra na tua consciência e esquece o resto. E se a consciência está em silêncio, Jesus dizia, ora a teu Pai que tudo vê. Então, é por esta razão, meus irmãos, que Jesus nos chamou a atenção, dizendo-nos amorosamente, reconcilia-te com o teu adversário antes de depores a tua oferenda ao altar. Então, quando Jesus fala reconcilia-te com o teu adversário, nós, num primeiro momento, nós pensamos logo, deixa eu ir lá, correndo, fazer as pazes com fulano, antes de orar a Deus. Mas não. Jesus é mais profundo, reconcilia-te contigo mesmo primeiro, com os nossos adversários, com os teus adversários internos, com esse teu opressor interno que te maltrata, que tem que estar falando para você, você tem que, você tem que, você tem que. Você não tem que nada. É um opressor interno, um tirano que mais que nós mesmos é que criamos para nós nos autopunir. Então, lembremos, meus irmãos, que orar em hebraico significa julgar a si mesmo,
mas julgar no sentido de educar-se, não como a gente pensa. É uma maneira muito diferente de ser violento consigo mesmo. Então, a prece ela nos faz refletir, fazer uma autoavaliação, porque sem uma incursão sincera, meus irmãos, no mundo de nós próprios, com o intuito de saber o que nós somos e o que nós não somos, com um senso crítico, é verdade, mas com muita amorosidade, para formar esta autoconsciência que nos permitirá desvendar as trilhas em direção às belezas que existem dentro de nós, aos tesouros que a divindade depositou em nós no ato da criação, que já estão em estado latente em nós, estão encrustados em nós, em pleno coração, numa selva de imperfeições. Mas é muito interessante. Tem um livro que vocês vão adorar, Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour. Ela vai nos dizer que nós temos o mau hábito de somente ver em nós as imperfeições que temos, sem acolhê-las, para assim poder sair da condição de hipocondríacos da alma. É muito interessante o que ela fala. Por que hipocondríacos da alma? Justamente pelo mau hábito que temos de destacar as nossas imperfeições, de não focar naquilo que nós podemos ser, de destacar as nossas doenças espirituais. E ela diz mais, num sistema de supervalorização das imperfeições morais que temos. Nós não nos valorizamos o lado bom, né? Mostrar a outra face, o outro lado bom que tem das coisas, né? Como a gente aprende a tirar o gosto de um desgosto. Então, quando nós supervalorizamos as nossas imperfeições, nós não nos focamos em construir, em consolidar o homem novo, porque a gente fala muito no homem velho para fazer a nossa reforma íntima, mas só fala nele, no homem velho, e não consolida o homem novo, que deve ser transformado das energias do homem velho. Nós não precisamos aniquilar o nosso homem velho, nós devemos transformá-lo. Então, é essa reforma íntima sem martírio, meus irmãos, que nos ensina tão bem esse espírito nobre de Hermance Dufour, porque supervalorizamos essas nossas imperfeições morais em lugar de valorizar o ser divino que somos em essência. E a prece é esse grande encontro de nós com nós mesmos, com o nosso eu superior. Mas, porque ainda não nos conhecemos, diz ela, conter o mal é, sim, parte do processo transformador, mas construir o bem é a etapa nova que nos aguarda e nós ficamos com os passos amarrados nos nossos defeitos. Nós não somos os nossos defeitos, nós somos muito mais do que isso. E a oração ela nos ajuda a fazer essa distinção, a ter este discernimento. Numa palavra, a ter consciência de si, que é o capítulo deste livro. Do que realmente eu sou. Filho de Deus, Deusinho, portanto, herdeiro sim ou sim das virtudes do Criador. Então a gente nota quanto ainda nós não nos aprendemos a amar. Quanto ainda nós estamos distante do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como, ou seja, esse como quer dizer do mesmo modo que a si mesmo. Então, antes de orares, reconcilia-te com os teus adversários internos, os adversários da mágoa, do orgulho, do egoísmo, do ressentimento, do ressentir várias vezes a mesma mágoa, porque é verdade que nós fomos muitas das vezes ofendidos uma vez, mas cada vez que eu relembro o fato, cada vez que eu conto para alguém aquele fato, já não é a pessoa que me fere, senão que eu me firo, porque o sentimento e a lembrança do fato desagradável saiu de mim mesmo, saiu da minha memória. Então, reconcilia-te com as tuas más lembranças. Mas como que é fazer isso? E os benfeitores vão nos ensinar
a utilizar a técnica da substituição. Ou seja, substituindo as más lembranças pelas boas lembranças. E para logo as más vão se desfazendo, elas vão se esvaindo, vão se diluindo, pouco a pouco. Então, isso é fácil? Não. Mas é difícil? Não. Vai nos dizer a Joana, é trabalhoso. Né? Por que trabalhoso? Porque exige vencer a nós mesmos. E aí, somente aí, reconciliando com o meu adversário interno, porque o que nos dói, na verdade, meus irmãos, é o nosso ofensor interno. É a criança ferida que recebe uma ofensa, como fala, aciona um gatilho que me faz não querer reviver uma dor. Daí o autoacolhimento, né? Então, veja como eu estando em paz, reconciliando comigo, eu comigo mesmo, abrandando o meu coração, aí sim eu posso reconciliar, buscar o outro para me reconciliar com ele também. Então vejamos como Jesus é o médico das nossas almas e que o evangelho é essa medicina preventiva e a oração, como vai nos dizer Emmanuel, é a terapia insuperável. Ele fala, esqueces a terapia insuperável da prece. Porque mais, meus irmãos, do que livros de autoajuda, nós precisamos buscar o alto. Né? Nós precisamos buscar o maior e mais belo altar que está dentro de nós mesmos. Né? Então, são ensinamentos que Jesus já nos ensinou há tanto tempo, mas que somente agora nós estamos maduros para compreender. Então, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a vossa porta, orai a vosso Pai em segredo. Aí Jesus dá o verdadeiro significado da oração judaica, que é o auto-julgar. Porque como que era a prece da cultura judaica? O judaísmo, ele tem uma forma bem diferente de orar. A oração judaica, ela tem 4 objetivos. Oração de pedido, como a nossa, de agradecimento, como a nossa também, de louvor e de introspecção, dentro, interior. E Jesus coloca isso no Pai Nosso, mas como muitos de nós não conhecemos o judaísmo, nós não alcançamos as profundezas das palavras de Jesus. E ele dizia ainda, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Mas esse hipócrita é uma palavra grega, mas em termos de aquele que diz uma coisa e faz outra. É aquela pessoa que tem uma coisa no coração e outra nos lábios. Por isso que os orientais não oram. O que os orientais fazem? Eles meditam, porque é uma introspecção. A meditação faz a sua introspecção. Aí vem uma parte bonita da humildade, que é nessa introspecção, nesse auto-julgamento, que nós vamos orar e vigiar. Porque vigiar não é ficar olhando quem está fazendo mal, não. Vigiar é fazer luz na escuridão. Fazer luz na escuridão do nosso ego. Então, tem no livrinho que diz Convite à Paz, que diz assim, vigiar-se, porque se não te colocares na postura de amigo de ti mesmo, não precisarás de nenhum inimigo para seres feliz. Então, nós precisamos reconciliar conosco mesmo. Reconciliação. Quantas vezes me perdoarei? Tantas quanto te aceitares. Quantas vezes me reerguerei? Tantas quantas alimentares a tua vontade. Quantas vezes recomeçarei? Tantas vezes quantas acreditares em ti mesmo. Então, reconcilia-te contigo mesmo, depressa, ou seja, aqui, agora, nesse momento, com o teu adversário interno e externo, de dentro e de fora. Por quê? Porque quando nós pacificamos, nós já não computamos mais as ofensas, né? Então, quem é o adversário? É o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, a inveja, o ressentimento, a mágoa. Enquanto estás a caminho com ele, ou seja, enquanto esses sentimentos estão se manifestando em nós. Então, a negatividade, ela se manifestou
nós temos a opção de orar e se reconciliar conosco mesmo. Tratar a nossa imperfeição, a nossa negatividade como uma amiga e não como uma adversária. Porque a nossa alma pede para passar por isso, para que a gente faça movimentos de sair daquela imperfeição. Então, veja como tem o lado bom. Então, aí nós vamos perceber que até para que haja conciliação com os nossos adversários externos, primeiro é necessária conciliação com os nossos adversários internos, porque só existe um inimigo fora porque existe um inimigo dentro. Veja que beleza. Então, em resumo, a solução está em nós. Daí, diz a leitura, são poucos os que sabem orar bem. Porque orar é verbo reflexível, é você olhando para você mesmo. E aí sim, reconciliando com o meu ofensor interno, estando em paz comigo mesmo, acalmando a minha criança interior, dizendo a ela que foi ferida algum dia em sua infância nos mais puros sentimentos, e que a ofensa agora recebida na idade adulta fez você voltar àquela dor antiga, como nós dissemos, como um gatilho que acessou uma dor, seja a dor de sentir-se abandonado ou abandonada, a dor de sentir-se rejeitado ou rejeitada, a dor do medo, da insegurança, mas que agora a sua criança tem você para, reconciliada consigo mesma, acalmar a sua dor de criança que ficou lá dentro, naquele lugarzinho de quietude interior, guardada por anos, arquivada na consciência infantil. E que agora, com Jesus, você pode entender tudo isso agora. E acolher essa criança frágil e fazer ela voltar a sorrir, ser feliz e segura. E te fazer feliz e seguro também. Mostrando para ela, para a sua criança, que você, adulto, não a abandonará jamais. Que você, adulto, não a rejeitará nunca. E que você, adulto, não desprezará a sua criança e nem a desprotegerá um minuto sequer. E aí sim, vai de encontro ao teu adversário externo, mais pacificado por dentro, porque nós não vamos mais contabilizar as ofensas quando estivermos em paz. Então vejamos, meus irmãos, já caminhando para o final, que esse estado de céu que Jesus diz no Pai Nosso, que está nesse céu da minha consciência, fazendo morada, a consciência tranquila, porque se estou em conflito interno, se eu trago desassossego, desacordo interno e externo, eu não trago uma consciência tranquila, uma consciência em paz, e por conseguinte, eu não oro bem, daí o bem orar, porque de tanto barulho em mim, eu atrapalho a ajuda divina e, mais que isso, eu não escuto a resposta que vem em mim. Então, pede-nos o Cristo que nós reconciliemos primeiro conosco, com o outro, para depois orarmos, para que a prece seja agradável a Deus. Então, a oração é para nós muito mais que qualquer exercício de autoajuda, né? É muito interessante isso. Então, orar com fé é orar, é entregar-se a Deus, essa certeza inabalável de que ultrapassa os limites das crenças religiosas, como diz Emmanuel. Então, Deus, ele é para ser amado e não para ser temido. Ele é o nosso Pai, Pai nosso. Então, vejamos como que a primeira palavra da oração já modifica todos os nossos pensamentos. Nós somos seus filhos, Pai nosso, e nós somos irmãos. Então, eu diria, meus irmãos, que o nosso encontro da noite de hoje é mais que nada para isso, para nós percebermos Deus como esse Pai, porque é esse entendimento que vai nos permitir orar e prosseguir, me sentindo tranquilo para continuar vivendo apesar de todos os pesares. Porque se eu sei, na minha casa mental, se eu tenho o hábito de saber dessa certeza,
de que eu tenho um Pai bondoso que zela por mim e por todos nós, daí orai e pode prosseguir. Não sabe como acertar? Chico Xavier nos traz esse grande ensinamento de Emmanuel, que é justamente intitulado Como Acertar. E aí Emmanuel responde, meu filho, Emmanuel fala assim, Chico pergunta como acertar, ele fala, meu filho, faça as coisas de modo a guardar a paz da tua consciência. O resto entrega a Jesus. Então, orai e prosseguir, porque Deus vai cuidar de nós. Uma boa noite a todos e muito obrigada mesmo pela oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje. Fiquem com Deus. Obrigada.